In the name of Jesus, jump up from there and start running. When neither sun nor stars in many days appeared, and no small tempest laid on us, and all hope was gone. Dear Jesus, right now I plead the blood of this body. I plead the sector. Thank you for being that of me. Cease existing. We got that! Imagine uma época sem microfone, sem rádio, sem internet. Mesmo assim, um homem conseguia pregar para mais de 30 mil pessoas ao mesmo tempo. Multidões choravam, pessoas se arrependiam, cidades inteiras eram impactadas. Esse homem foi George Whitefield, um dos maiores pregadores da história do cristianismo. Mas a vida dele não foi fácil. Antes de se tornar um dos evangelistas mais conhecidos da história, ele passou por pobreza, rejeição, doenças e grandes conflitos teológicos. Essa é a história do homem que ajudou a iniciar um dos maiores avivamentos da história. Uma infância simples, George Whitefield nasceu em 1714 na cidade de Gloucester. Sua família não era rica. Seu pai morreu quando ele ainda era pequeno, e sua mãe precisou administrar uma pequena hospedaria para sustentar a família. Whitefield cresceu ajudando no trabalho. Ele limpava quartos servia clientes, fazia tarefas simples. Mas havia algo diferente nele. Desde jovem, ele gostava de atuar e interpretar. Ele tinha uma habilidade natural para falar e expressar emoções, algo que mais tarde se tornaria uma das maiores ferramentas do seu ministério. A luta espiritual quando jovem, Whitefield conseguiu entrar na famosa University of Oxford, mas ele era muito pobre. Para continuar estudando, ele trabalhava como servo de estudantes ricos. Foi nesse período que ele conheceu dois homens que marcariam sua história: John Wesley, Charles Wesley. Eles faziam parte de um grupo de oração chamado Holy Club. Esse grupo buscava viver uma vida de disciplina espiritual. Eles oravam, jejuavam, estudavam a Bíblia profundamente. Mas Whitefield ainda se sentia perdido espiritualmente. Ele tentou agradar a Deus através de esforços religiosos, jejuava demais, orava horas seguidas, chegou até a adoecer por causa disso. Até que um dia, ele entendeu algo que mudou tudo. A salvação não vem pelas obras, ela vem pela graça de Deus. Whitefield teve uma experiência profunda de conversão. E a partir daquele momento, ele decidiu dedicar sua vida a pregar o Evangelho. O pregador que abalava multidões. Quando Whitefield começou a pregar, algo impressionante aconteceu. As igrejas ficaram cheias, mas ao mesmo tempo, muitos líderes religiosos começaram a se incomodar. Por quê? Porque suas mensagens eram diretas. Ele falava sobre pecado, arrependimento, novo nascimento, transformação de vida. E por causa disso, muitas igrejas fecharam as portas para ele. Mas essa rejeição acabou criando algo revolucionário. Whitefield começou a pregar ao ar livre, nos campos, nas ruas, nas praias. Naquela época, isso era extremamente incomum, mas o resultado foi surpreendente. Multidões começaram a se reunir. O grande despertamento, Whitefield se tornou uma das figuras centrais de um grande movimento espiritual chamado First Great Awakening. Esse avivamento impactou profundamente a Inglaterra e as colônias americanas. Durante sua vida, Whitefield pregou cerca de 18 mil sermões, viajou milhares de quilômetros, cruzou o Oceano Atlântico 13 vezes. Estima-se que mais de 10 milhões de pessoas ouviram suas pregações pessoalmente. Isso no século XVIII, sem qualquer tecnologia. Algumas de suas reuniões reuniam 20 mil ou até 30 mil pessoas. Algo quase impossível para aquela época. A voz que impressionou um cientista, um dos que ouviram Whitefield, foi Benjamin Franklin. Franklin não era conhecido por ser religioso, mas ficou impressionado com a capacidade de Whitefield de falar para multidões. Então ele fez um experimento. Ele começou a caminhar enquanto Whitefield pregava. Foi se afastando cada vez mais, até que não conseguiu mais ouvir. Depois, ele calculou a área que
que a multidão ocupava. A conclusão foi surpreendente. Whitefield poderia ser ouvido por mais de 30 mil pessoas, ao mesmo tempo, sem microfone. Seu coração pelos órfãos, apesar de ser conhecido como pregador de multidões, Whitefield também tinha um grande amor pelos pobres. Ele fundou um orfanato chamado Bethesda Orphan House. Foi um dos primeiros orfanatos das colônias americanas. Whitefield viajou constantemente levantando recursos para manter o projeto. Durante alguns períodos, o orfanato cuidou de dezenas de crianças abandonadas. Para ele, pregar o evangelho também significava cuidar dos necessitados, conflitos e controvérsias. A vida de Whitefield também teve momentos difíceis. Um dos maiores conflitos foi com seu amigo John Wesley. A razão foi teológica. Whitefield acreditava na teologia calvinista, enquanto Wesley defendia uma visão arminiana. Essa diferença causou um rompimento entre os dois por um período. Mas com o tempo, eles se reconciliaram. O respeito entre eles permaneceu até o fim. Um lado controverso da história, a história de Whitefield, também possui um capítulo difícil. Ele chegou a apoiar o uso de escravidão nas colônias americanas para ajudar a sustentar seu orfanato na Geórgia. Isso gera debates até hoje entre historiadores. Ao mesmo tempo, ele também pregava o evangelho para pessoas escravizadas e criticava abusos contra elas. Esse contraste mostra algo importante. Mesmo grandes homens de Deus tiveram falhas e limitações humanas. O último sermão Whitefield pregou praticamente até o último dia de sua vida. Mesmo doente, ele continuava viajando e anunciando o evangelho. Ele dizia uma frase famosa: "Prefiro me desgastar do que enferrujar." Em 1770, ele pregou seu último sermão em um campo. Shen Púlpito. Então ele subiu em cima de um barril e pregou para a multidão. Naquela noite, ele estava extremamente cansado, mas mesmo assim, continuou ministrando. No dia seguinte, ele faleceu aos 55 anos, na cidade de Newburyport. Ele foi enterrado debaixo do púlpito da igreja. Conclusão: a vida de George Whitefield deixou um legado gigantesco. Ele ajudou a iniciar um dos maiores avivamentos da história, pregou para milhões, impactou 2 continentes e dedicou sua vida completamente ao evangelho. Sua história nos lembra de algo poderoso. Deus pode usar uma pessoa comum para impactar gerações inteiras.